A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Seja bem-vindo, você que está aí pela internet, que a graça e a verdade seja multiplicado e seja transbordante na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amados, vamos estudar a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Hoje é direto na Bíblia. Sua Bíblia em Hebreus, ou a sua Bíblia ou o seu smartphone. Hoje nós estamos num tempo moderno, né? Hebreus capítulo 11, irmãos, versículo 8. Vamos falar sobre a fé obediente, ou a obediência da fé. Vamos entender um pouco aqui, vamos terminar e começar o próximo ano, terminar esse ano e começar o próximo ano com esse espírito de uma fé obediente, de uma fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, pensou, analisou, ponderou. É isso? Não. Pela fé, Abraão, sendo chamado, Hebreus 11, 8, irmãos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Malucão, né? Mas quando Deus fala e você tem certeza que é Deus que falou, você obedece. Que essa palavra abençoe cada coração aqui, os que estão presentes e os que vão ouvir pela internet. Oremos. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós, como teus filhos e ovelhas do Senhor, nós nos prostramos ante a tua presença para ouvir a tua voz. Estamos aqui para ser enxertados, meu Deus, da tua palavra, da tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor nesse momento possa usar todo o meu ser, os meus pensamentos, as minhas palavras que vão sair dos meus lábios estejam ungidas por Ti, toda a minha vida tomada por Ti, que eu desapareça e que o Senhor seja ouvido e visto por todos nós. Fala-nos, prepara-nos para mais uma semana, prepara-nos para esse final de ano, para esse próximo ano que chega, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquietamo-nos para ouvir a Tua voz. Fala-nos, amém, e graças a Deus, e glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleito de Deus, amém. Amados, eu tenho falado sempre muito aqui entre os irmãos sobre a fé, que é viver por fé, que é andar por fé, o que é tomar atitudes por fé. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais profundo nessa questão de atitude, uma atitude de fé. Porque eu tenho visto muita gente no meio cristão, no meio evangélico, gente de Deus, que diz: eu tenho fé, eu confio em Deus, eu confio nas promessas, mas quando tem que tomar uma atitude que demonstra uma obediência ao que Deus está dizendo, a pessoa não tem essa coragem. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a confiança naquilo que Deus diz e a coragem, a obediência de seguir a orientação que Deus diz. Você sabe que, olhando, analisando, pesquisando um pouco, irmãos, aqui a Bíblia ela retrata quando Deus chama Abraão e fala a ele para que ele pudesse sair
Irmãos, Deus não falou com ele assim como eu falo com você, sentar assim, Ayrton, faz assim, assim, assim. Não. Como que Deus agiu? Como é que Deus falou para Abraão? E como é que Deus fala para nós? É isso que eu quero que você preste atenção hoje. Porque às vezes a gente quer esperar que Deus vai vir, sabe, vai sentar comigo aqui. Vem aqui, Tiago, senta aqui, ó. Eu quero que você faz assim, assim, assim. Não é isso não. Deus não faz isso não, irmãos. Então vem comigo aqui em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos agora conhecer como que foi esse momento que Abraão viveu. Gênesis capítulo 12 e no versículo 1 em diante. Vamos lá. Nós vamos ficar presos aqui a esse texto, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ponto. Vamos ficar aqui, vamos entender. Será que Deus foi lá? Abraão estava lá dentro de uma tenda, junto com seus familiares. Era um clã. Sabe o que é clã? Quem sabe o que é clã? A tribo. Hã? Descendente, uma família. O clã é um ambiente onde todo mundo é parente de todo mundo. Aquele ambiente grande é um clã, né? Está lá o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, o primo, o tio, a tia, todo mundo lá junto. Um ambiente, era um clã. E Abraão habitava nesse ambiente. Você acha que Deus chegou lá, foi lá, vem cá, Abraão, é o seguinte, sai daqui, vai para ali. Não, nada disso, irmãos. Eu quero que você preste atenção no que o Espírito de Deus vai falar a você hoje. Olha, sabe como é que Deus falou com Abraão? Dentro dele. Lembra dos sonhos? Lembra dos objetivos, dos sonhos que Deus, os sonhos de Deus, que é Deus que sonha, e Ele coloca aonde isso? Dentro de nós. Então, Abraão vivia num ambiente muito confortável. Diga comigo assim, confortável. Confortável. Todo mundo gosta de um ambiente confortável, meus irmãos. Você está junto com pai, mãe, irmãos, todo mundo ali. Não gera um conforto, irmãos? Um certo conforto. Qualquer coisa de necessidade, você tem alguém ali do lado. Ali está junto. Não é verdade? Conforto. E Abraão, ele estava também num ambiente cômodo. Confortável e cômodo. Mas tinha um detalhe. Deus colocou um sonho no coração dele, tão profundo, mas tão profundo, que aí então ele começou a ouvir a voz de Deus. Deus não apareceu para ele e falou, olha, não, ele ouviu a voz de Deus dentro dele, irmãos, lá dentro da alma dele, lá dentro do espírito, da mente, dos pensamentos, do coração, lá dentro dele Deus falou. E Deus não mudou a maneira de falar conosco até hoje. Hoje Ele tem a sua palavra, mas na verdade, irmãos, quando você tem que tomar uma atitude de fé, você tem que ficar bem atento, porque Deus vai falar dentro de você. E você vai ter paz, segurança, força e confiança para você seguir a orientação que Deus vai te dar. Diferente do que o sistema religioso prega, né? Ensina para as pessoas, que as pessoas buscam profetadas, não é verdade? As pessoas buscam revelações, não, fala comigo, fala o que Deus... Não, amado, eu vou dizer uma coisa, Deus não mudou. Ele não mandou ninguém ir lá falar com Abraão. Ele foi e falou dentro da alma de Abraão. E essa direção que Deus deu para Abraão, ela é uma direção radical, irmãos. E sempre quando Deus quer que eu e você viva o novo dele, o sonho dele, os propósitos dele nas nossas vidas, Ele vai nos dar uma direção um pouco radical. O que é uma direção radical? Vai tirar a gente do conforto, vai tirar você do acomodismo. Você vai ter que,
Sabe, dá um frio na barriga, irmãos, dá um frio no ventre, nas entranhas, você fica meio, será, cara? Quem é que já viveu isso, irmão? Eu já vivi isso algumas vezes na vida. E você fala, mas será que eu vou, não vou? Será que eu tomo essa atitude? É perigoso, arriscado, sabe como é que é? Meu pai está aqui, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, está tudo aqui comigo, cara, eu vou ter que sair daqui. Imagina, radical o negócio. Sair do conforto e do acomodismo implica em você tomar atitudes de fé, atitudes radicais. Você não pode fazer isso porque eu estou falando para você fazer. Você tem que fazer isso porque Deus falou dentro de você, na tua alma, nas tuas entranhas, no teu coração, que você tem que fazer isso. Aí você pode fazer. E sabe quando Deus fala isso a nós? A primeira coisa que você tem que estar preparado é para obedecer a Deus, porque se você não obedecer a Deus, você vai ter um problema, e dos grandes, quase que insolúvel, porque eu nunca vi, escute isso, eu nunca vi em toda a história bíblica alguém que desobedece a Deus e não fosse destruído. Com Deus não se brinca, irmãos. Sim ou não? Paulo disse isso. Com Deus não se brinca, não se zomba. De Deus ninguém zomba. Se Deus coloca no teu coração, com profundidade, a direção que Ele quer que você tome na tua vida, por fé, por confiança nele, por saber que Ele vai sustentar a tua vida, e você não toma, então você está sendo desobediente. E não adianta dar desculpa para Deus, irmãos. Deus não é Deus de aceitar desculpa nenhuma. Olha aqui, Deus não pediu para ele, irmãos. Ele diz, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Ele mandou, deu ordem. Por que a fé é uma fé que tem que ser obediente para agradar a Deus? Porque Deus não fala para você, olha, se você, depois que ponderar, analisar e tal, e ver certinho e bonitinho, se você puder fazer isso, sair da sua terra. Não, Deus não disse isso. Sai! Sai daí. Eu quero que você saia do acomodismo, saia do conforto que você está. Sai daí! Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele não quer ninguém intermediando entre Ele e você. Deus quer que você viva a realidade de uma vida cristã com Ele. A experiência tem que ser pessoal entre você e Deus. Eu acredito que em 2023, irmão, nós vamos ter que tomar algumas decisões radicais. O Senhor vai falar conosco. Amém? Amém. Deus vai falar com profundidade em nossos corações. E você vai ter que saber, você vai ter que ter fé, vai ter que ter obediência, você vai ter que confiar em Deus para você tomar uma atitude e falar, é assim que Deus diz e é assim que vai ser. E sabe o que é o grande lance aqui, irmãos? Se você for lendo assim de forma de carreirinha, esse texto aqui, Abraão, assim que ele saiu da casa do pai dele, da mãe dele, dos parentes dele, a primeira coisa que ele encontrou foi fome. Mas como é que Deus dá uma direção? Primeira coisa, ele já saiu dali, já caiu numa terra de fome. Imagine a cabeça, imagine as pessoas que saíram com Abraão. Pô, você saiu, disse que Deus falou, agora aqui, a situação. Percebe? Só depois de 25 anos foi que Abraão viu toda a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas ele obedeceu. Você está pronto para obedecer a Deus, irmãos? Amém. Amado, Deus não negocia aquilo que Ele coloca dentro dos nossos corações. Ele fala assim, você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Lá em Hebreus fala que ele nem sabia para onde que ele ia. Irmãos, a vida aqui na terra tem que ser vivida por fé, meu querido. Você não tem que ver nada, você não tem que ficar vendo nada para você falar, não, agora eu estou vendo o que eu vou fazer. Amado, isso não é fé, você tem que acreditar. Deus disse que estará conosco, que vai permanecer conosco. Se você for esperar, olha, se nós
olha nós aqui no Brasil. Se nós formos esperar aqui no Brasil um ambiente político, econômico favorável, você já viu isso no Brasil? Você, os irmãos mais velhos aí que tem 80 anos, 70 anos, já viu ambiente favorável político e econômico no Brasil? Você não vai ver nada disso, esquece isso, irmãos. Se você for esperar isso para você poder ver os teus sonhos, os sonhos que Deus colocou no teu coração, seguir a direção de Deus para a tua vida, você não vai nunca seguir, você nunca vai obedecer a Deus. É ou não é? Se você pegar a história recente do Brasil, irmão, plano econômico A, B, C, D, cruzado, cruzeiro, real, e réis, e falta comida, e falta carne, e congela preço. Lembra disso? Os irmãos mais antigos? Lembra? Eu era criança, eu lembro disso, irmãos. Inflação de 100%, é aquela loucura, e todo dia, de manhã, colocava um preço, à tarde era outro preço no mercado. É uma loucura. O ambiente nunca foi favorável. Você não tem que olhar para isso, não tem que esperar, você não tem que ver isso. Você tem que ver o que Deus está mandando você fazer. Você sabe, porque o Espírito de Deus habita na tua vida. Eu sei na minha vida. Eu já tomei algumas decisões na minha vida que eu não achei um parente para me apoiar. Fiquei sozinho na minha decisão. Mas o Senhor honrou. Tive as minhas guerras, as minhas tribulações, as minhas dificuldades, algumas perdas, algumas, como Abraão teve durante a caminhada dele no deserto, em busca de realizar e obedecer a Deus e realizar o sonho que Deus colocou na vida dele. A primeira coisa que as pessoas fazem para não tomar uma atitude de fé, para não obedecer à fé, é dar desculpas, irmãos. Não, mas sabe o que é? O meu pai já está idoso, sabe como é que é? Qual que é a diferença entre você sair e abandonar? Sair significa eu vou construir a minha história e a minha vida com Deus. Abandonar significa eu nunca mais vou te ajudar, não vou fazer nada para você. Não é isso que Deus mandou Abraão fazer. Tanto que não é, que depois lá na frente Abraão mandou Eliezer ir lá buscar uma esposa para Isaac no meio dos seus parentes. Vai lá buscar. A Bíblia não retrata, mas com certeza consta, Eliezer foi, porque ele já deveria conhecer o caminho. Abraão deveria constantemente ir lá cuidar dos seus parentes. A Bíblia não fala isso, mas com certeza, irmãos, se de repente Abraão chegou, vai lá buscar para mim uma esposa para o meu filho, lá no meu. Então Abraão nunca deixou de cuidar dos seus, mas ele saiu da sua parentela, tomou uma atitude radical, uma atitude de fé, de obediência, para ele poder construir uma história dele com Deus. Então sair, irmãos, implica em você depender de Deus. Eu sei o que é isso, irmãos. 27 anos da minha vida dentro de Guaíra. Fui criado lá. Papai tinha acabado de falecer, partiu para a eternidade. Mas ali estavam os meus irmãos, minha mãe estava lá, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus primos, todos os meus colegas, eu conhecia até os cachorros da cidade pequena, todo mundo ali, sabe, aquele conforto. Mas um dia, algo por dentro de mim, e eu construindo uma igreja, irmãos, um templo próprio, lá em Guaíra, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E Deus falou, não, sai daí. E eu não encontrei ninguém. Minha mãe ficou lá chorando, se lamentando porque eu estava saindo. E quando eu falei que eu ia vir para Atibaia, 500 quilômetros longe, o pessoal me pegou lá no trabalho que eu trabalhava, lá na empresa que eu trabalhava, pegou, sentou e falou assim, cara,
Você conhece lá? Eu falei, conheço, fui lá umas 4 vezes, clima muito bom. Não, você conhece o custo de vida? Eu falei, não conheço. Você vai passar fome lá. Lá é tudo muito caro, rapaz. Lá é uma cidade turística, caríssimas coisas. Lá você não vai conseguir ver lá, vai passar fome. Eu olhei para ele e falei, será? Mas aqui dentro queima. Eu vou construir minha família dentro que dá lá. Você é louco? O meu irmão mora em Itatiba, colega de trabalho. Ele falou para você não ir de jeito nenhum, não vai não, você vai morrer de fome lá. Vai não. Você percebe? Você acha que foi fácil para Abraão sair da casa dele? Você não acha que o pai dele chegou e falou, Abraão? Detalhe, Abraão não era um rapazinho de 20 anos. Quantos anos Abraão tinha? Quem arrisca? Ele tinha 75 anos quando Deus mandou ele sair da casa do pai e da mãe. 75 anos quando ele saiu. Você acha que uma pessoa com 75 anos, uma coisa é eu com 20 e pouco, 27 anos, sair de Guaíra. Estava cheio de energia, vou fazer uma faculdade, vou lá para Atibaia, porque lá é muito bom, porque lá eu vou trabalhar, vou construir, vou fazer minha casa, o sonho vivo. 27 anos, Abraão tinha 75. Muda alguma coisa ou não? Muda tudo. 75 anos. Ele estava com as raízes dele, mas sabe aquelas raízes bem fundas lá embaixo? Lá nos parentes dele, irmão, 75 anos. E Deus falou, arranca tudo isso aí e sai. Atitude de fé. É a mesma coisa quando você trabalha de empregado, CLT, e você está tão condicionado àquele salário fixo e tal, e o sistema nosso no Brasil foi tão feito assim para que as pessoas não vejam outra possibilidade de vida a não ser registrado CLT, ganhar 1.500 por mês fixo, bonitinho. Aí você um dia fala assim, cara, podia um dia montar uma empresa. Mas de onde que saiu esse negócio? É Deus colocando no seu coração. E você fala, mas eu tenho meu serviço fixo. Sabe como é que é? Ixi, nossa, eu não vou garantir pegar o certo duvidoso. E sabe como é que é assim? Os jovens brasileiros, dentro das universidades brasileiras, pensam dessa forma, irmãos. Dessa forma. Não, estou estudando aqui 4, 5 anos. Para quê? Não, eu quero um bom emprego. Não tem mais bom emprego. Tem serviço, tem desafios. Bom emprego acabou. O que tem hoje é desafios. Quem fica numa boa empresa, igual está lá nossa irmã Carla, porque ela está entregando resultado. Porque se não entregar, não fica. O que tem hoje é desafios, não tem bom emprego. Bom emprego é aquela, estou registrado, tá bom. Não, fica assim para você ver, você vai, mas não vai mesmo. É ou não é? O que tem hoje? É você empreender ou no seu CNPJ ou no CNPJ do outro, mas você tem que empreender. E as pessoas não querem esses desafios, não querem tomar uma atitude de confiança em Deus, que Deus vai cuidar da sua vida, que Deus vai... Mas quando Deus coloca em nossos corações, você tem que crer. Aí ele fala assim, ó, eu vou te mostrar ainda a terra. Tem coisa que ainda você não sabe, mas eu vou te mostrar. Aí ele fala assim no versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus começa a encher o coração de Abraão do quê? De promessa. O que Deus tem feito conosco? O que Deus vem fazendo conosco, enchendo o nosso coração? De medo? Porque tem um demônio aí, um capeta que vai... É isso que Deus... Não, porque o governo A, o governo B, todos os bois cinzas, vai passar. Vai até onde Deus quer. Mas a igreja do Senhor e o povo de Deus são mais que vencedores. O Senhor vem, sabe quando Deus, quando Ele quer que você seja obediente à fé, Ele começa a nos encher de promessas. Ele falou, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer pai de uma nação gigante. Abraão, olha, eu estou contigo, pode ir, cara, vai para cima, vai, sai daí que eu estou contigo. Percebe? Promessa de Deus. Você tem promessa para a tua vida, irmãos? Amém. O que é que queima no teu coração aí, irmãos? O que queima aí por dentro, que está aí, que Deus colocou, que só você e Deus sabe, está aí dentro de você? Está aí dentro.
Seja obediente na fé, acredita, mete o pé na água, porque o mar vai se abrir, porque Deus é fiel na sua palavra. Acredita. Ele diz: eu vou te engrandecer, cara. Alguém pode dizer: nossa, mas aqui Deus está enchendo Abraão de soberba. Não, irmãos, ele está colocando as promessas para cá, acredita. Sabe que situação que estava Abraão? Ele tinha lá uns criados, tinha uns bens, uns animais lá, os parentes, era tudo junto lá, e 75 anos, amava demais a Sara, não tinha um periquito, não tinha um filho, não tinha nada, cara. Imagina, 75 anos, olhava, não tinha um filho. Olhava para o sobrinho, olhava para os parentes, eles não tinha nada, não tinha um filho. Filho é riqueza, é nossa herança. Filho. Não. Fala sério. Tem coisa, não tem dinheiro que paga a existência de um filho na tua vida. E ele viu que não estava legal, o negócio não estava legal. E aí o Senhor chega e fala: vou te engrandecer. Como assim? Vou ser grande. E olha, lembra, Deus não foi lá, sentou com ele, ficou batendo papo, não. Isso foi de dentro do coração dele, irmão. Eu vou ser grande, vou ser pai de uma nação. A minha descendência será poderosa na terra. Esse sentimento que você tem aí, glorioso, de vitória, de sucesso, isso não é nada da sua carne, não, isso é de Deus, é Deus que colocou aí dentro. Acredita nisso. A carne não produz bem algum, irmãos. Como que a carne pode produzir essas coisas, essas palavras que está aqui? Não é a carne que produz, é Deus que produz isso em nós. E ele diz: você vai ser uma bênção. Ele não diz: você terá uma bênção, você vai ser a própria bênção. Então Abraão chegou ao momento da sua vida, irmãos, que os próprios funcionários dele, os colaboradores, os criados, ele dizia: o meu patrão, ele é extremamente abundante e abençoador. Ele, onde ele vai, onde ele passa, a bênção de Deus se expande para todo mundo que está ao redor dele. Você quer ser assim nessa terra, irmãos? Você poder ter em abundância, não para você esnobar, mas para você abençoar, para você abençoar vidas, sejam os seus familiares, sejam os seus amigos, sejam os seus funcionários. Você consegue ter essa visão? Foi o que aconteceu com Abraão. E ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é isso? O que é isso que Deus está prometendo para Abraão? Proteção. Ele enche Abraão de um sonho de ser grande, de ser, sabe, de ser próspero, de ser pai de muitas nações, de ter, sabe? E aí depois Abraão deve ter pensado: mas vai ter os inimigos, vai ter o concorrente, vai ter o problema, aí tem isso, tem aquela tipo. Aí começou a vir, né? Aí Deus falou assim: tem outra coisa. Além desse sonho que eu estou te colocando, eu te prometo proteção. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou matar. É diferente de nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Jesus deixou uma palavra fortíssima com relação à igreja do Senhor na terra. Ele disse: as portas do inferno, existe porta do inferno? Existe, está aí. Não vai prevalecer contra a minha igreja. Ele garantiu proteção, do jeito que Deus falou para Abraão. Pode ficar tranquilo. Paulo vem e diz: e tem outra, hein? E tem outra coisa. Tudo vai cooperar para o teu bem. A proteção de Deus na tua vida. Até as tribulações,
as dificuldades que você vai passar. Abraão passou, irmãos. O rei do Egito foi lá, pegou Sara, queria deitar-se com ela, levou lá e Abraão ficou assim, minha mulher, já vinha uma desordem de guerra, de tribulação. Ele passou. Mas ele acreditou que Deus lhe daria a vitória. A vida de fé não é uma vida fácil, irmãos. Não é uma vida de mar de rosa, vai dar tudo certinho, tudo vai encaixar direitinho, pastor, tudo certinho. Não esquece isso aqui, vai ter problema, guerra, tribulação, decepções, frustrações, vai ter, mas você tem que estar na fé, naquela fé obediente, dizendo, não, mas o Senhor disse, o Senhor colocou no meu coração, e eu acredito, eu confio em Deus, vai acontecer na minha vida, aí a coisa muda. Você vai enfrentando as tribulações, vence uma hoje, vence outra amanhã, e depois você vai vencendo. Proteção para a tua vida. Você recebe? Amém? Proteção para a tua casa lá. Proteção para o nosso pão nosso de cada dia. Fique tranquilo, irmãos. Proteção para as nossas famílias. Aí ele fala, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí eu te pergunto, essa palavra que Deus falou a Abraão, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Jesus, ele veio dessa descendência aqui de Abraão. Irmãos, qual é o problema? De ficar duvidando aí daquilo que Deus disse? Nós não vamos duvidar. Acredita. Amém? Quando o povo de Israel estava frente ao mar vermelho, aquele mar gigante, e o povo do Egito com o faraó estava vindo atrás, mata, vamos matar, vamos pegar. Moisés foi falar com Deus, falou, mas que o povo está clamando para mim? Qual é o problema aí, Moisés? Fala para o povo meter o pé na água aí que eu vou abrir esse negócio, eu sou Deus. Mete o pé na água. Toma atitude de fé, seja obediente. Eu já não falei que eu quero tirar o meu povo com mãos fortes, já não dei minha palavra, então mete o pé na água, que eu vou abrir portas. Amém, irmãos? Amém. Não fique colocando desculpa e criando situações e barreiras. Não, porque sabe como é que é, pastor? Sabe agora com esse governo novo aí, sei lá o que vai acontecer, sabe como é que é, vamos parar tudo, fazer igual os ímpios estão fazendo. Os governos da terra são todos corruptos e são passageiros, e a igreja do Senhor já atravessou 2000 anos vitoriosa com esses governos da terra podres e corruptos. Nós vamos em frente, porque o Senhor é conosco. Amém, amados? Amém. Você tem que ter essa atitude de fé com Deus nessa terra. E aí, irmãos, depois de Deus encher Abraão dessa certeza, desse sonho, de fazer essas promessas grandiosas, de prometer a proteção, de falar para ele, sai desse conforto, desse acomodismo, sai daí, porque eu tenho algo grande para a tua vida, eu te prometo proteção. Sabe qual que foi a atitude de Abraão? Abraão foi lá, chamou o pai dele, vem cá, pai, é o seguinte, eu tenho uma vontade assim, sabe, de crescer na vida, de querer, eu estou pensando em sair. Deus falou, o pai, não, filho, não sai não, fica aqui, no canto aqui, fica quietinho aqui com nós, não sai não faz isso não, ó, tenha piedade de você vai sofrer muito, vai sofrer, você vai sair do conforto que o papai dá para você aqui, não sai não. Foi isso que ele fez, depois que Deus falou para ele. Ele chegou, avisou a galera e falou assim, ó, tô caindo fora. Pegou as coisinhas dele, olhou para a sala e falou, vamos, esposa, bora. Para onde, Abraão? Sei lá, mas é um lugar bom. Deus não mostrou ainda, mas vai mostrar. Ele disse que é um lugar bom. Abraão, mas você conhece esse caminho aí que você está tomando? Não conheço nada. O que eu sei é que o que ele colocou dentro de mim é forte.
Ele vai cumprir, Ele vai me dar direção e proteção. Então diz que ele partiu, Abraão, como o Senhor lhe havia dito, obediente. Foi fácil para Abraão? 75 anos, irmãos, vivendo com um clã. Você acha que foi fácil para Abraão? Quem acha que foi fácil? Para mim não foi fácil. Quando eu vim de Guaiana para cá, eu vi num caminhão aí de carona até Ribeirão Preto, depois Ribeirão Preto para cá, meus móveis aí na frente, os pedaços, um pouco ficou na casa, na chácara do irmão Zezinho, outro pouco depois chegou aí na casa do Cício, um amigo meu aí da igreja, da Assembleia de Deus, e eu vi tudo bagunçado, irmãos, bagunçado, e eu vim com o coração dilacerado. 27 anos da minha vida naquela cidade, todo mundo que eu conhecia estava ali. Parece que o chão está abrindo e você está entrando, irmãos. Nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Alguém diz assim para mim: te dou 2 meses, você está voltando. Por que nós temos muita dificuldade a tomar atitudes radicais na vida? Porque o nosso subconsciente, ele busca conforto, irmãos. Ele não busca desafios. Nós não fomos feitos para buscar desafios o tempo todo. A gente quer, não é assim, irmãos. Você chega num lugar, olha só, você chega num lugar onde tem, num cenário que está cheio de gente, que tem várias poltronas. O que você busca? Primeira coisa que você busca: um lugar mais confortável para você ficar. Então você olha o ventilador, você olha o ar-condicionado, você olha a porta de saída, você olha quem vai estar do lado do outro lado, você dá uma olhadinha. É ou não é, irmão? Se você não faz isso conscientemente, inconscientemente você faz. Mas você faz. Você busca um ambiente confortável. Porque todos nós queremos isso. Então a gente tem dificuldade de tomar atitude radical. A gente prefere, sabe o quê? Dar desculpas. Sabe o que é, pastor? Sabe o que é? Sabe o que é? É que desculpas para não fazer a coisa certa, para não obedecer a fé. Partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito, e foi com ele Ló. E Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 4, irmãos. 75 anos, quando ele teve que falar: cara, eu vou ver e viver uma experiência que eu nunca vivi com Deus. Por isso que eu falo, eu vou falar para você. Nós temos irmãos aqui de 60 anos, de 50 anos, de 70 anos, temos irmãos aqui de 20 e poucos anos. Promessa de Deus não é para quem é novinho, não, irmãos, só. Não, mas essa coisa, pastor, de ter um sonho, isso é para quem é novinho. Novinho, coisa nenhuma. A promessa de Deus é para o povo de Deus, irmãos, independentemente da sua idade. Amém? Amém. Você tem isso? Irmão, eu estou com 70 anos, pastor, eu não tenho sonho nenhum, mas então morreu já. Vamos pegar o caixão e colocar dentro. Porque se você não tem sonho nenhum, mas já morreu. Você tem que ter algum sonho na vida. Nem que se for para você poder viajar, quero ir lá viajar, quero ir lá conhecer o Canadá. Você tem que ter um sonho na vida. Esse sonho tem que te latejar por dentro. Tem que ser Deus colocando na tua vida. Percebe, irmão? Você não pode se entregar e falar: para mim acabou. Acabou a vida. Agora eu vou ficar aqui até morrer. Não, peraí. Nós somos um povo ativo. Amém? Amém. Um povo ativo. Eu quero você para frente. Eu quero você mais velho. Olha só, olha aqui para mim. Você mais velho, incentivando esses mais novos e falando para eles: olha para mim, olha como é que eu tenho atitude de fé. Eu quero ver isso, irmãos. Olha como é que eu não murmuro, eu não reclamo, não dou desculpa, eu vou em frente, olha para mim. E os meninos têm que falar: tio, tia, avó, de fé. Percebe? Nós precisamos deixar a nossa marca de filhos de Deus, de gente de fé nessa terra. Você não precisa de ter uma multidão e você sentir, sabe quando a pessoa fala: mas quando eu estou num ambiente assim de multidão, pastor, eu sinto o poder de Deus. Irmãos, me ajuda aí, vai. Me ajuda aí. Sem emoção carnal, cara. Aqui, com essa palavra, tem que trazer você
para a direção, para o centro da direção de Deus na tua vida. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.